Se Game of Thrones nos ensinou alguma coisa, é que os dragões podem tanto construir quanto destruir reinos, e a casa Targaryen é famosa aí por causa dos seus dragões. E como muitos de vocês devem saber, a Daenerys Targaryen e seus 3 dragões, Drogon, Rhaegal e Viserion, mal mostraram tudo o que eles são capazes de fazer. E os Targaryens têm aí uma longa história com dragões, e com a nova série House of the Dragon sendo transmitida aí pela HBO, nós iremos ver alguns dos dragões que até agora só foram mencionados nos livros originais e na série Game of Thrones. E já adianto logo que um desses dragões famosos é o Balerion. E gente, o Balerion era conhecido aí como o Terror Negro. E era famoso por ser o maior e mais forte dragão que um Targaryen já criou e montou. Mas será que essas características são mesmo verdadeiras no mundo de gelo e fogo, criado aí pelo George R. R. Martin? E caso você tenha se interessado no assunto, continue assistindo ao vídeo, pois nele vamos comparar Balerion com Caraxes, outro dragão famoso no qual iremos descobrir mais sobre, que inclusive já foi montado aí pelo Daemon Targaryen durante os eventos da Dança dos Dragões. Mas antes, não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal Garota Escarlate, deixarem aqui nos comentários a sua opinião sobre quem é maior e mais forte entre o Balerion e o Caraxes, e me ajude aí compartilhando esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs apaixonados por esse mundo fantástico de gelo e fogo. Como vocês sabem, a série House of the Dragon está definida aí para apresentar muitos dragões que formarão a base da eventual guerra entre os membros da família Targaryen. E um dos dragões apresentados logo no início da série é o Caraxes, que deve se tornar aí um dos dragões mais importantes nos eventos Dança dos Dragões, que acontecerá aí em algum tempo depois na história. E eu já adianto para vocês que Caraxes é um dragão enorme, que ocasionalmente é chamado aí de Verme Sangrento. Mas vocês sabem ao certo por que o Caraxes é chamado assim? Bom, para quem ainda não sabe, o dragão Caraxes é chamado assim por causa do comprimento aí do seu pescoço em comparação com os outros dragões, pois ele se assemelha a uma cobra. Porém, o Caraxes era mais magro do que a maioria aí dos dragões, mas ele era incrivelmente feroz e tinha cerca aí de 3 vezes o tamanho dos dragões mais jovens. E embora o Caraxes nunca tenha sido aí o maior dragão, ele foi chamado de Verme Sangrento por uma boa razão, pois ele era muito mais feroz que os seus irmãos e ele era incrivelmente forte, e a sua ferocidade só combinava aí com a crueldade e a brutalidade do Daemon Targaryen, o cavaleiro aí no qual o dragão esteve ligado até o fim da sua vida. E uma das coisas nas quais os fãs estão empolgados com House of the Dragon é o fato de que a série contará com muito mais dragões que Game of Thrones, que teve apenas 3 deles. Na verdade, House of the Dragon está definida aí para apresentar todos os dragões que se tornaram importantes durante o tempo da dinastia Targaryen, que são mais aí de 100 anos após a conquista de Aegon. E House of the Dragon também contará a história da Dança dos Dragões, que é contada aí no romance Fogo e Sangue de George R. R. Martin. E gente, a Dança dos Dragões é a guerra civil Targaryen que aconteceu aí entre diferentes membros da família Targaryen, que lutavam aí pelo trono deixado pelo rei Viserys I. No entanto, a série vai mesmo cobrir os eventos que levaram a essa guerra civil Targaryen, pois a mesma já introduziu a Rhaenyra e o Daemon, que são 2 das figuras mais importantes dos eventos da Dança dos Dragões. E vale destacar que a Dança dos Dragões é chamada assim não apenas porque inclui lutas entre os Targaryens, mas também porque mostrará dragões lutando nos céus, no que visualmente seja vista aí como uma dança que acabou levando à extinção dessas criaturas, o que significa que os dragões serão muito importantes para a guerra entre os Targaryens. E um dos dragões já foi revelado no primeiro episódio da série, sendo este o dragão Caraxes.
E vale lembrar, pessoal, que o Caraxes é um dragão enorme que existe aí desde o primeiro século da dinastia Targaryen. E ele nasceu em algum lugar antes de 72 anos antes da conquista. E durante a sua vida ele foi montado aí pelo príncipe Aemon Targaryen, que era o príncipe de Pedra do Dragão e o herdeiro aparente aí do Trono de Ferro, que inclusive usou Caraxes para queimar a frota de Dorne durante a Quarta Guerra Dornesa em 83 depois da conquista. E durante o ano 105 depois da conquista, o príncipe Daemon Targaryen reivindicou o Caraxes como seu dragão. E aí foi quando o Caraxes encontrou a combinação perfeita, porque o Daemon era tão feroz e brutal quanto o próprio dragão Caraxes. E o apelido de Caraxes provavelmente perde apenas para o de Balerion, que era chamado aí de o Terror Negro, por causa de suas escamas negras e chamas negras. E além do fato de que Caraxes tinha um pescoço longo, ele também tinha aí o apelido por causa da sua coloração vermelho sangue em todo o corpo, que por sua vez estava coberto de escamas pretas e vermelhas. E o mais bacana foi que a série House of the Dragon conseguiu capturar o quão único Caraxes é comparado aí aos outros dragões, já que o seu pescoço é quase como uma serpente em termos aí de comprimento. E em termos, de tamanho e força, apesar do Caraxes ser conhecido como o dragão jovem mais feroz, sanguinário e cruel, o seu tamanho e a sua força não podem ser comparados aos de Balerion, o maior dragão que os Targaryen já criaram. E fazendo uma comparação de tamanho aí bastante curta, pois se vocês estiverem familiarizados com a história de Balerion, você sabe que ele era o maior dragão de Valíria, o maior dragão que os Targaryens já tiveram, e o seu primeiro cavaleiro foi Aegon Targaryen, durante a conquista, e o tamanho de Balerion era tão lendário que a sua envergadura cobria cidades inteiras enquanto ele voava sobre elas. E ele foi capaz de encaixar um mamute peludo inteiro na sua mandíbula. Mas Balerion parou de crescer aí perto do fim da sua vida, e nesse ponto ele não era forte o suficiente para carregar o seu peso. E Balerion acabou morrendo de velhice. E de fato o último Targaryen que montou Balerion foi o rei Viserys I, o pai da Rhaenyra. Então, quando se trata de tamanho, o Caraxes não chega nem perto do Balerion. E em relação à força, o dragão Balerion não era apenas o maior dragão que os Targaryens tinham, mas também um dos mais fortes. E também foi dito que o seu fogo poderia derreter pedra e aço, e tinha aí a capacidade de derreter areia em vidro. Quanto ao Caraxes, ele não era o maior dragão e também não era o dragão mais forte. Porém, o Caraxes sempre foi descrito aí como feroz em batalha, o que lhe rendeu aí esse belo apelido, Verme Sangrento. Porém, não sabemos exatamente o quão quente o seu fogo era, mas sabemos que ele era poderoso o suficiente aí para matar outros dragões. Mas em resumo, gente, eles são dragões, e tanto Balerion quanto Caraxes são dragões poderosos. Mas Balerion está em um nível aí acima do Caraxes, e o seu tamanho e poder bruto claramente superavam o de Caraxes, que era um dragão rápido, mas nada aí de especial em termos de força e tamanho. E se o Balerion tivesse tido aí uma chance, eu acho que uma luta seria bem curta e custaria aí a vida do Caraxes. E mesmo décadas e décadas depois, o Balerion ainda é o maior e mais forte dragão que já existiu no mundo criado por George R. R. Martin. Mas então, gente, vocês são do time Caraxes ou do time Balerion? Me contem aqui nos comentários qual o seu dragão preferido da saga Gelo e Fogo. E não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal Garota Escarlate e compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs apaixonados aí por esse mundo fantástico de Gelo e Fogo.